Programa Caçador de Mim, um oferecimento Destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Caçador de Mim. Hoje falaremos sobre um assunto que influencia a vida de todos nós, a nossa relação com o dinheiro. Até que ponto nos relacionamos com o dinheiro de uma forma sadia e madura? Sabemos de verdade lidar com nossas finanças? Por outro lado, será que nossas crenças quanto ao dinheiro nos impedem de termos uma vida próspera e plena? Nossa intenção é mostrar para você a importância desse tema para que haja em sua vida uma saúde emocional plena. Afinal, no que tange ao dinheiro, quem é mesmo o dono de quem? O programa Caçador de Mim está imperdível. Veja! Você vai conhecer gente que gasta muito sem necessidade. Um consultor financeiro vai te dar dicas de como usar o dinheiro com inteligência. E ainda a reflexão do dia e o nosso momento musical. Não saia daí, Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. E o nosso programa começa com uma reportagem especial sobre o consumismo. Tem gente que compra até o que não precisa apenas para satisfazer uma vontade passageira. O cartão de crédito vai às alturas e muitas vezes o desespero bate à porta. Por que essas pessoas agem assim? Veja. Dinheiro. Que ele é importante em nossas vidas, ninguém discute. Afinal de contas, é com o dinheiro que nós compramos itens básicos da nossa sobrevivência, como calçados, roupas e comida. E é o dinheiro também que dá acesso aos nossos sonhos, como por exemplo, um padrão de vida mais confortável, aquela viagem que a gente sempre quis, enfim, são inúmeras as possibilidades que o dinheiro nos traz. Mas por que o valor material é tão importante assim e principalmente por que ele faz com que nós tenhamos tantas alegrias e dissabores? Nós vamos entrevistar pessoas de perfis totalmente diferentes. Uma gasta pouco, faz planejamento, a outra ama gastar. E o que a gente quer saber é qual a importância de se fazer um bom planejamento financeiro. De um lado, o advogado Rafael Awad. O jovem nos conta que sempre foi um poupador de mão cheia. Gasta apenas o necessário. Comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei a dar aulas de inglês. E nessa época eu não tinha nem carteira de habilitação e também não tinha carro. E durante essa época que eu dava aulas de inglês, eu também estagiava. Então eu estagiava na parte da tarde e dava aula de inglês na parte da noite. E no final de semana também, fazia intensivo com alunos meus para dar aula de inglês. E tudo que eu arrecadava eu juntava. Ia juntando, gastava somente o necessário. E à medida que eu ia juntando, com 2 anos eu consegui comprar meu primeiro carro. Já tirei a carteira de habilitação e já comprou o primeiro carro também. O advogado diz que esse desejo de gastar somente o necessário surgiu da percepção de que algumas pessoas à sua volta têm o comportamento de gastar todas as economias. Assim, resolveu ser diferente. Eu vejo várias vantagens em segurar um pouco do seu dinheiro e não ser totalmente gastador, igual certas pessoas. Às vezes a pessoa vê uma roupa na vitrine, ela não tem necessidade de comprar aquela roupa, mas pelo gosto dela, a vontade de possuir, o desejo de ter aquele objeto faz com que ela compre. Eu já sou bem comedido nesse ponto, eu me seguro. Falo, não tem necessidade. Quando eu tiver necessidade, eu vou lá e compro. Eu vejo a questão seguinte, gastar quando tem necessidade ou quando vai te fazer bem aquilo lá. E justifica que sua atitude tem um objetivo: construir um patrimônio sólido e, principalmente, não passar por dificuldades no futuro. Mas tudo que eu posso eu vou juntando e tudo que eu tenho vontade de comprar eu vou conseguindo e vou comprar. Onde eu comprei um jet ski, comprei carro, que eu queria, comprei moto, comprei caminhonete, mas com o próprio dinheiro, sem depender dos outros, trabalhando para isso. Acho que a pessoa que está com o dinheiro na mão, segurando um pouco, vai ser uma pessoa que vai se sobressair à frente aos outros. E a questão de ponto de vista do bem-estar, né, da sua vida, eu acho também que é bom você saber que tem possibilidade de comprar alguma coisa e saber que pode ter aquilo na hora que você bem entender.
E nós encontramos um jovem que é o oposto do Rafael. O Vonicley é um consumista assumido, ama gastar. Toda vez que fala em comprar alguma coisa, ele já abre esse sorrisão aí, ó. Adoro isso, é uma coisa que eu gosto mesmo. O Vonicley é ator de comerciais publicitários e diz que por causa da profissão precisa estar sempre alinhado e muito bem vestido. É aí que entra a gastança. Ele confessa que não consegue ficar nem uma semana sem comprar. Se acha bonito, paga mesmo. A vaidade faz com que você gaste muito, né? Às vezes, por exemplo, essa semana passada eu comprei uma camisa que eu nunca pensava que ia comprar ela, que é uma camisa de R$300, mesmo tendo 15 ou 20 camisas dentro do meu guarda-roupa. Então eu passei na vitrine, gostei da camisa, entrei, a vendedora me apresentou, eu fui lá e comprei a camisa de R$300. A vendedora é muito esperta, ela foi mostrar para quem é uma pessoa que é muito consumista, ela me mostrou calça, me mostrou cueca, me mostrou várias coisas. Então eu saí da loja comprando R$1.000. Ou seja, eu nem analisei, pô, mas eu tenho que ver como é que tá meu cartão de crédito. Eu tenho que pagar água e energia semana que vem, mas eu fiquei tão com vontade de comprar que eu comprei R$1.000. Só tem um probleminha. A esposa do Vonicley nunca sabe quando ele gasta o dinheiro de forma excessiva. Para que ela não perceba o descontrole, ele chega a esconder as compras. Porque se ela ver, dá briga. Não que eu deixe de pagar água e energia, mas é porque eu gosto. É como se eu tivesse um dinheiro poupado, que eu poupei, mas eu quero comprar. Então, às vezes, eu pego assim, 3 relógios, escondo 3 relógios, deixo guardado. Quando ela vê, eu já estou usando o relógio, então quando ela vê, eu já estou usando a camisa. Então, para evitar um pouco de briga, de transtorno que tem no casamento. E qual a sensação de gastar com tudo que se vê? Eu me sinto saciado. É como se eu tivesse com muita sede e pegasse um copo de água e tomasse. Eu fico saciado, eu fico feliz com isso. De acordo com a educadora financeira Daiane Godinho, o brasileiro pensa a curto prazo e se sente seduzido pelas milhares de possibilidades que o consumo oferece. O ideal é manter o equilíbrio. Toda pessoa consumista, ela tem um traço de personalidade compulsiva, que é um traço que todas as pessoas têm, maior ou menor grau, mas as pessoas consumistas têm mais exacerbado. Porque elas compram para satisfazer o impulso imediato e não analisam as consequências disso. Daiane ressalta que a cultura atual de ter muitos bens materiais pode ser prejudicial. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso a bens materiais, mas isso não resolveu o problema da felicidade, né? Então é uma busca constante. O índice de depressão aumenta, o índice de insatisfação das pessoas em relação à vida. Então a realidade material, ela não veio para suprir. Ou seja, a gente não deve deixar de enxergar que a gente tem que viver o presente sim, só que as nossas escolhas, elas podem ser escolhas sustentáveis. No próximo bloco, nós vamos conversar com um contador e psicólogo, Dr. Fernando de Jesus. Ele é autor de várias publicações sobre o tema de nosso programa. Ele vai nos falar sobre esse comportamento tão comum entre as pessoas. Voltamos em 1 minuto. Até já! Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. E nós estamos de volta com o programa Caçador de Mim. No bloco anterior, nós assistimos a uma reportagem especial sobre o consumismo. Agora nós vamos conversar com o contador e psicólogo, Dr. Fernando de Jesus, que é autor e acaba de lançar um livro muito interessante, Comportamento Econômico, Corrupção e Inteligência. Boa tarde, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Doutor, ser para ter ou ter para ser? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito importante a todos nós, principalmente no estilo de sociedade que nós estamos tendo, no sistema capitalista que nós estamos tendo, né? O próprio Erich Fromm, que é um psicólogo que já escreveu sobre, falava sobre a questão de ter ou ser, né? Então, aparentemente pode surgir a ideia de que é mais importante ter do que ser, não é? Mas isso, a psicologia fala, sublinha e destaca que é ser para ter. Porque, na realidade, nós damos significados ao que está acontecendo na nossa vida. Ou seja, a questão de nós termos as nossas necessidades motivacionais, pessoais, básicas atendidas, nos faz pensar de uma outra forma e avaliar o que é o significado do que eu tenho agora em diante, vamos dizer assim. Né? Então, essa questão por mais que o marketing ou a mídia esteja influenciando a questão do ter, de você ser avaliado e pensado sobre o que você tem, né? Profundamente, o ser
a espiritualidade e a forma de você pensar, a sua compensação pelo esforço ou sucesso que você teve, pelo seu esforço, isso sim é que dá a satisfação do ser, e o ser sobrepõe ao ter. Doutor, no início do programa, da abertura do programa, eu citei um trecho de uma música do Frejá, em que ele nos convida a determinar para com o dinheiro quem é mesmo o dono de quem. Como que o senhor sugere que se estabeleça essa relação entre a pessoa e o dinheiro? Bom, aí eu vou trazer agora um exemplo bem interessante, que é a questão do dinheiro, né? O dinheiro foi um grande desenvolvimento humano, não é? Possibilitou muitas trocas, facilitou as trocas internacionais, enfim, né? Mas a importância do dinheiro e a percepção do dinheiro é que nos dá significado. Ou seja, eu tenho aqui uma nota, uma cédula de $20 e temos uma do outro lado de R$20. A percepção de R$20 é a mesma de $20? Ou seja, em qualquer país do mundo, $20 você consegue trocar, consegue comercializar? E R$20 você consegue fazer isso da mesma forma? Então nós sabemos que não. Embora seja $20 e R$20. Os significados são diferentes, né? Os significados são diferentes. Então, a questão do dinheiro vai muito disso, do significado que é dado ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro pode ser o significado de você realizar, de você conquistar, de você conseguir atingir objetivos, maximizar até a sua satisfação, como também pode ser uma forma, um destino único de vida. Ou seja, um projeto de vida somente de acumular dinheiro e que não tem uma satisfação limitada a isso. E doutor, o dinheiro, ele compra tudo? Eu acredito que não. Algumas pesquisas feitas na área de psicologia econômica nos Estados Unidos, né, comprovou o quê? Comprovou de que aquelas pessoas que possuem a melhor satisfação de vida, melhor realização e mais tranquilidade em relação às questões de finanças, são aquelas que tinham, em média, um ganho mensal em dólar de 5 a 6 mil dólares. Não eram aquelas que tinham patrimônio de 10 milhões de dólares. Isso foi muito curioso. Por que isso, então? Porque aquelas que tinham patrimônio de 10 milhões de dólares, quando foi perguntado a elas, vocês são ricos, coisa e tal? Elas diziam, não somos ricos. Por quê? Quem é rico é quem tem 100 milhões de dólares. E foram perguntar quem tem 100 milhões de dólares. Aí, qual a resposta delas? Quem é rico é Bill Gates. Nós não somos ricos. Nós estamos bem de vida porque temos 100 milhões de dólares, mas não somos ricos. Bill Gates é que é rico. Então, essa insatisfação, quando a busca torna-se meramente uma busca materialista, hedonista, utilitarista pelo dinheiro, pode ser que não se encontre uma satisfação plena. Vendo o título do livro do senhor, o senhor faz uma abordagem entre comportamento econômico e traz uma correlação da corrupção e da inteligência. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse tema? Bom, o dinheiro está muito envolvido com a moralidade e está muito envolvido com o trabalho. Então, dinheiro, moralidade e trabalho possuem uma inter-relação. Quando o dinheiro está envolvido com o trabalho, essa inter-relação é positiva. Positiva por quê? Positiva porque a pessoa tem as suas ambições de desenvolver, de atingir seu objetivo, de sucesso, que são extremamente importantes a todos. A questão da produtividade, ela é importante, nós produzirmos melhor com menos esforço. Por outro lado, o dinheiro também exerce um poder muito grande de atração para as pessoas quando está relacionado às questões de corrupção. A questão de venda de informações ou poder para que ela consiga o dinheiro de outras formas ilícitas, vamos dizer assim. E isso traz, quando se fala de corrupção, corromper é estragar, desintegrar. O quê? A moral. A moral e o costume, ou seja, à medida que essa pessoa entra num círculo de busca de dinheiro através de forma ilícita, forma que é contra a lei ou formas as mais variadas possíveis, nós podemos observar de que essa satisfação não termina, ela fica presa a esse círculo, vamos dizer assim, de pessoas que estão envolvidas com algo que é ilícito, ela não consegue sair do mesmo. E terceiro, de que o que ela consegue produzir por esse dinheiro, normalmente não é algo que seja um retorno satisfatório, algo que seja bom para ela.
Doutor, nós estamos muito próximos do Natal, né? Um período sazonal importante para o comércio, para a economia brasileira. No entanto, quais seriam as instruções que o senhor poderia passar nesse momento ao nosso telespectador para que ele resgatasse mais a essência do que propõe essa data festiva e não se descontrolasse do ponto de vista financeiro? O Natal é um ponto muito relevante, né? Muito relevante porque é a festa máxima que existe da cristandade no mundo, vamos dizer assim. E no lugar de Cristo, que foi justamente a ideia que se tem essa comemoração, veio ocupar o espaço Papai Noel. Papai Noel trazendo uma ideia, de novo, né, do terro, do consumo, vamos dizer assim, né, da satisfação pelo presente que você vai receber ou da expectativa do que você vai receber no Natal. Então, a ideia, às vezes, original do ser, vamos dizer, né, da pessoa lembrar justamente da sua existência, da sua razão de ser no mundo, é muito trocado, às vezes, pelo materialismo, né, pela ideia do que o consumo vai te proporcionar. E isso vem todo um marketing que é direcionado para, né, não que isso seja totalmente nocivo, isso impulsiona a economia, isso traz às pessoas o encontro, a satisfação, a troca de presentes, porém traz a insatisfação. De quê? Da comparação. A comparação pelo consumo, ou seja, se alguém pode consumir determinado bem, eu não estou consumindo, quando eu começo a estabelecer as comparações, eu posso partir para uma situação de insatisfação. Né? Insatisfação porque eu não posso consumir aquilo que o outro está consumindo. E a ideia distorcida de que aquele que consome um bem maior, de maior valor, é muito mais feliz ou pode ser muito mais feliz do que eu que não estou consumindo aquele bem. A formação do senhor é uma formação, no mínimo, peculiar, né? Sim, verdade. Porque o senhor agrega diversas especializações, mas é contador e também é psicólogo, né? Pós-doutor, inclusive. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração final para aquela pessoa que agora nos assiste, na perspectiva de que ela possa entender e começar a estabelecer uma nova relação comportamental em relação ao dinheiro e suas finanças. O ponto interessante que a sua pergunta aborda, que é muito importante, é de que você estabelecer uma forma, uma maneira de você controlar o dinheiro e não você ser controlado por ele. Tá bom. Os gregos já diziam, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Ou seja, nós temos que nos conhecer. Conhecer por quê? Saber quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? De que maneira nós somos mais suscetíveis a ser persuadidos, né? Ou menos suscetíveis, assim. E de maneira que esse conhecimento possa frutificar e nós sabemos qual o momento da nossa compra ideal, de acordo com aquilo que eu possa justamente utilizar, do que eu possa aplicar, do que eu possa gastar. E, ao mesmo tempo, saber que isso pode me dar satisfação quando essa tomada de decisão, melhor dizendo, é uma tomada de decisão com algum grau de racionalismo, né? Existe um livro publicado pelo Dan Ariely que se chama Presumivelmente Racional, e um dos pontos importantes do livro é que ele considera de que nós somos muito mais irracionais do que racionais. Então, quando nós entendemos de que nós podemos ser persuadidos, nós podemos ser seduzidos por aquilo que é atrativo, por aquilo que é belo, aquilo que é bonito, que é interessante, isso pode fazer com que nós efetuamos compras ou compramos algo que nós ou não necessitamos ou está no momento que não é o momento adequado. Não seria o melhor momento nós efetuarmos essa compra. Então, de maneira que nós analisando quais são nossos pontos, né, fracos, fortes e tal, que maneira nós vamos aplicar ou investir o nosso dinheiro, vamos dizer assim, ou consumir também, isso pode nos dar uma possibilidade de nós sabermos o que está à nossa volta sendo oferecido e daí nós temos na comunicação, aí entra o ponto familiar relevante, ponto familiar importante, do que os pais podem oferecer de aprendizagem social aos seus filhos. Por quê? Os filhos estão, sob o ponto de vista da aprendizagem social, Bandura falava muito isso, Alberto Bandura, um psicólogo que estudou sobre teoria de aprendizagem social, de que os filhos normalmente copiam aquilo que eles estão observando, aquilo que eles estão vendo. Copiam muito mais pelas ações do que pela fala. Ou seja, o que os pais vão ter de comportamento sobre o seu consumo, os filhos estão orientando, vendo e pensando e se copiando aquilo que eles podem fazer ou não fazer. De maneira que Natal é uma data extremamente relevante, porque são presentes, são as crianças que têm os seus desejos, vontades e tudo. E essa comunicação, quando é bem feita entre os pais e os filhos, passam as crianças a entenderem e a já desenvolver uma educação financeira. Uma educação financeira não é para deixar de consumir, apenas para consumir com melhor bom senso e consumir melhor.
E aprendemos um ponto muito relevante, que é a questão da poupança, né? Poupança para quê? Para consumirmos melhor. E dessa forma nós sermos mais felizes, que eu penso que esse é o objetivo de nós controlarmos o dinheiro. Doutor Fernando, eu quero agradecer muito pela sua presença, muito elucidativa, né? E nós agora vamos para um breve intervalo e voltamos logo, logo. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. E nós estamos de volta com a nossa reflexão do dia. O texto de hoje é do escritor Rubem Alves. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser sempre milho de pipoca. Assim acontece com a gente, não é verdade? As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder um emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui, porém, com isso, a possibilidade da grande transformação também. Eu imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que chegou a sua hora, vai morrer. Dentro de uma casca dura, fecha-se em si mesma. Ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não podem existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A preocupação e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Esse lindo texto foi extraído do livro O Amor que Acende a Lua, do escritor Rubem Alves. O nosso programa fica por aqui. Espero vocês no próximo domingo, às 1h15 da tarde, aqui na PUC TV. Fique agora com a música Espelho, uma canção que lhe convida a voar, sendo o melhor de você, não se importando tanto assim com as críticas que possam aparecer. Até breve! Posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. O espelho falou para mim, o espelho falou que a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem sou. Acabo falando de mim, acabo falando. Se eu viajo nessa onda, eu não posso chegar. Julgar não leva a nada, é preciso enxergar. E o importante é o que eu penso de mim. E o importante é o que eu penso. Eu vou seguindo nessa estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é com o que eu faço, é onde eu vou. E isso só depende de mim. Isso só depende. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. O espelho falou para mim, o espelho falou que a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem
acabo falando. Se eu viajo nessa onda eu não posso chegar. Julgar não leva a nada, é preciso enxergar. O importante é o que eu penso de mim. Que o importante é o que eu penso. Eu vou seguindo nessa estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é com o que eu faço, é aonde eu vou. E isso só depende de mim. Isso só depende, quero voar. Eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem, quero voar. Eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem, quero voar. Eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem, quero voar. Eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem, quero voar. Eu, caçador de mim. Eu, caçador.